Olá, boa tarde. Está no ar mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre a importância da família, a importância da convivência com os parentes e familiares próximos. E para isso, nós convidamos a psicóloga Lucy Quintiliano, que vai bater esse papo aqui legal com a gente. Olá, Lucy, obrigado pela participação aqui no Conversa Pública de hoje. Olá, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Agradeço por essa oportunidade de falar um pouquinho de um tema tão importante que não tem ninguém que fique de fora da importância desse tema. Então, meu desejo é que essa conversa nos ajude a melhorarmos a nossa circulação no seio da família, da qual a gente nunca escapa. Uma boa tarde. Boa tarde, com certeza. E, para começar, a gente não pode hoje deixar de tocar num ponto que a humanidade está passando por um dos momentos mais desafiadores, né, da história recente aí da humanidade. Qual o papel da família no cenário atual de pandemia? Olha, Mário, o que acontece é se a gente olhar a importância da família para tudo, a gente vai entender o quanto essa pandemia está trazendo reflexos do que, na verdade, vem acontecendo com a família ao longo da história. Porque vejamos só, quando a gente. Vou pegar um exemplo bem básico. Eu não sei se você faz café sem usar cafeteira. Fora da cafeteira, você sabe fazer café? Não, não, só com a Não, cafeteira. só com a Aquela mais cafeteira. prática. Aquela mais prática possível. Mas vou pegar um exemplo simples. Se você chegar para uma pessoa qualquer, tirando o esquema da cafeteira, que é padronizado, e perguntar como você faz café, a pessoa poderia dizer, bom, se eu usar aquele filtro antigo, ainda que seja um outro filtro de papel, eu pego, coloco a água, coloco o pó de café dentro, fervo e coo o café. Outro pode dizer, não, eu coloco o filtro, boto o pó de café e verto a água. Isso aqui, nesse simples exemplo, a gente vê que a família nos marca. Você passa a sua história atravessado por tudo que você vem na sua família de origem. Então, quem você é, quem eu sou, quem cada um de nós é totalmente marcado. Na abordagem sistêmica, se usa uma ideia de que, como o gado é marcado, aquela marca que se faz no gado, nós somos marcados pela história da nossa família. Então, a nossa maneira de encarar, de enxergar o mundo, como a gente vive as relações, a forma como a gente lida com a hierarquia, toda a nossa forma de ver no mundo, de estar no mundo, tem a ver com o que a nossa família de origem nos trouxe, nos deixou como legado. E não é um legado escolhido, porque quando a gente chega, a nossa história já estava em andamento. Então, assim, terapeuticamente, quando a gente recebe um cliente, você olha para uma pessoa e você vê, no mínimo, 3 gerações atrás, que são as influências que vão chegando, que vão sendo transmitidas e que vão sendo cunhadas em nós. E aí, olhando para a questão da pandemia, observando assim frequente, todos os profissionais da área de saúde têm tido esse registro de que a pandemia forçou uma convivência no nível que ninguém nunca tinha vivido antes. Porque se a gente pegar uma família regular de 5 pessoas, ainda que um ficasse em casa durante o dia, mas os outros, os filhos iriam para a escola, para a faculdade, ou os pais, ou todos saíam durante o dia e se encontravam à noite, dependendo do ritmo, do fluxo de cada um, os encontros se restringiam a encontros eventuais, alguns nos fins de semana, dependendo da organização também, estavam todos reunidos, já numa formalidade de família mais desconectada, como a gente já vivia há algum tempo. Muitos saíam cada um para o seu lado, e foi forçada uma convivência onde as pessoas passaram a conviver 24 horas por dia, dentro de um mesmo espaço, e isso passou, ao invés de ser um elemento de facilitação, para alguns até foi, descobriram, né, formas de cooperação, conseguiram se conectar mais, mas para outros foi uma tremenda surpresa que muitos não gostaram. Então, assim, não é difícil a gente ouvir casos de famílias que, pós-pandemia, divórcios aumentaram, aumentou a violência doméstica, muitas questões que antes não eram percebidas vieram à tona com essa convivência forçada, E agora, premida por uma circunstância. Como conseguir, né, conciliar, às vezes, uma família que está convivendo todo mundo junto, os filhos em casa,
o home office, como conseguir administrar todas essas questões que agora passaram a fazer parte do convívio familiar, né? Sim, essa é a questão da necessidade da gente se reinventar, porque assim, é uma percepção que algumas pessoas vão precisar se apresentar, vão precisar se reapresentar. Há famílias que eles praticamente não conheciam, os filhos vivendo uma vida independente e a própria situação estrutural, às vezes uma casa que não estava assim conectada nas redes para atender a demanda de todo mundo. Então, assim, um exemplo, no meu prédio eu vi uma família que tinha briga. Antes era uma família silenciosa, com uma adolescente e uma criança, e a disputa para a hora de usar a aparelhagem lá para se conectar à internet gerava briga que eles gritavam que o prédio inteiro ouvia. Ou seja, as pessoas tiveram um desequilíbrio emocional por conta disso. Então, assim, parar e se dar conta do que está acontecendo, em alguns casos, buscar um suporte emocional, é aquilo que vai nos ajudar a entender que essa realidade mudou, a gente não tem previsão, né? Como no ano passado, durante a pandemia, a gente imaginava, serão 3 meses, 4, 5, e nós já estamos há quase um ano e meio debaixo dessa circunstância, com algumas variações, mas vai ter que ser um aprendizado e, assim, uma disposição de que a ideia de manter a família, de se manter na relação, permaneça para que as pessoas invistam em fazer novas conexões, novos arranjos, se reapresentar na forma atual para conseguir continuar caminhando em família. Essa falta também de perspectiva de término da pandemia, porque a gente acreditava no início que ia demorar um tempo, acabou se estendendo um pouco mais. Isso também gera uma frustração muito grande, né? Sim, porque qual é a nossa programação? O ser humano ele faz projetos, a gente se projeta. Então, há pessoas que no ano passado elas tinham em mente: estou programando as minhas férias, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer. E todos os planos foram abortados, a expressão é essa mesmo, abortados. E aí você tinha a previsão que dentro de 6 meses, 7, as coisas mudassem. E não mudou, então, assim, todas as certezas se foram. Os jovens estão passando por crises, porque, assim, em fase de definição profissional, quem está fazendo uma formação, um mestrado, e aí tinha a perspectiva, viagem em tanto tempo, ou em tanto tempo eu me apresento para um novo emprego, vou fazer uma mudança, uma reestruturação, e tudo ficou nebuloso, não há mais certeza alguma. Gente que estava empregada, que tinha um padrão de vida, e o padrão de vida mudou radicalmente porque foi perdida a renda de 2, 3 membros da família. Então, são muitas novidades estressoras ao mesmo tempo. Há muito sofrimento que as pessoas não estão conseguindo lidar. Bom, Luci, a mulher que vem participando cada vez mais da força de trabalho, mas continua assumindo uma sobrecarga dentro de casa. E agora, também com novas circunstâncias, esse papel do trabalho da figura feminina acabou tendo uma carga muito maior de estresse. Como é que você está lidando com isso no seu trabalho, com as pessoas com quem você está atendendo? Eu estou atendendo atualmente 14 pessoas. Dessas 14, 13 são mulheres. Faixas variadas de idade, mas são 14. Algumas já vinham fazendo um tratamento, já faziam há algum tempo, mas as que chegaram mais recentemente, todas elas vêm de uma demanda de uma pressão excessiva, por ter que estar lidando com os filhos o dia inteiro. Antes, a tarefa que era dividida com a escola cabe à mãe. Então, a mãe passou a ser aquela que ministra as aulas, que tem que administrar a organização da criança fazendo a tarefa escolar, que tem que fazer toda a demanda. Muitas vezes tiveram que assumir também o cuidado doméstico, porque as ajudantes, as pessoas que auxiliavam na manutenção da ordem da casa, tiveram que se retirar por conta do medo da pandemia. E aí, se agregando a questão, por exemplo, de um marido em casa, que muitas delas não tinham essa questão de terem filhos e marido em casa ao mesmo tempo, todo mundo demandando. Então, assim, eu vi entre amigas e outras pessoas também, pessoas totalmente esgotadas por essa demanda. Muitas que realmente, assim, a gente pode dizer, surtaram com essa realidade. E a mulher que já tem, né, a questão de, muitas vezes, embora ela não seja polivalente, mas acaba acreditando que tentando dar conta de tudo e chega ao ponto do esgotamento
extremo, da impaciência, da irritabilidade com os filhos, dos conflitos familiares que crescem também em função dessa demanda. E aí a impossibilidade também, né, de se manter na academia, porque ficou tudo parado por muito tempo, do próprio trato pessoal, de ir ao salão, daqueles momentos de lazer, de troca, né, do chá com as amigas, tudo isso foi diminuído daquilo que reforça, que renova. Então, assim, creio que as mulheres, em grande parte, tiveram assim uma pressão muito maior sobre elas nesse período de pandemia. Com certeza tiveram. Agora, a pandemia mudou muita coisa, acelerou muitos processos, mas as famílias elas já vinham passando por um processo de transformação há algumas décadas, alguns anos, de uns anos para cá também, como, por exemplo, a redução do número de filhos. O que agora você vê que mudou ou continua na mesma linha? Bom, a questão é que antigamente, assim, a mentalidade da mulher, por exemplo, eu me entregando aqui, eu tenho 67 anos, e eu fui criada com uma mentalidade que a mulher, quer dizer, ela podia estudar, ela podia ter uma carreira, mas o foco principal dela era construir uma família e viver em função daquela família, e o trabalho era quase como um coadjuvante, a carreira pessoal era um plus na sua vida, né, doméstica, na vida familiar. Né? Era um secundário. E, ao longo dos anos, já tem havido essa mudança. Há mulheres que estão tendo filho muito mais tarde, algumas famílias já estão optando por não ter filhos. Entra a história também, hoje em dia, que tem se tornado comum, de você agregar até um pet, mas você não quer ter um filho, literalmente. Então, são muitas mudanças que já encontram assim, um caminho que aí você tem que olhar as gerações. Então, por exemplo, as mulheres de uma geração, né, como eu estou atendendo algumas na faixa de 60, 70 anos, e a visão diante da vida é uma. Elas ainda têm a ideia de estarem mais voltadas para a família. Mas as que estão voltadas para a carreira, né, e com outros focos, realmente mudou totalmente. Então, assim, você já não tem mais um padrão único de mulher atuando, perpassando a sociedade. Já havia uma mudança em andamento. E eu creio que a pandemia só acirrou essa importância da valorização pessoal, do foco na realização, né? E, de uma certa forma, isso é benéfico, mas também pode, muitas vezes, já trazer um isolamento maior. Agora, você tocou num ponto que é uma característica que a gente costuma ver entre amigos, né, colegas, costuma ver na sociedade hoje, que é essa opção de muitos casais de não terem filhos. Você assim consegue atribuir um motivo para isso? Seria uma causa econômica? Hoje em dia está caro, às vezes, você ter um filho e a situação financeira não permite. Alguns casais pensam muito bem nisso. A que você atribui essa opção que antes era uma condição, né? Era casar e ter filho. Hoje não. O que você acha disso? Olha, o meu entendimento é o seguinte: a gente vive num momento onde as pessoas estão muito mais voltadas para a realização pessoal. Antes de eu considerar qualquer coisa, eu vejo, é isso que eu quero de fato? Então, antigamente, as famílias cobravam, né? A pessoa começava a namorar, fica noivo quando? Noivava, casa quando? Casou, tem filho quando? E era um caminho quase que obrigatório. E hoje as pessoas estão ousando dizer, não, eu faço a escolha de não ter filhos. E a gente não pode questionar as escolhas pessoais, e a gente sabe que talvez até em algumas gerações a questão da paternidade, se fosse considerada com um olhar mais crítico, que nem todas as pessoas realmente têm a vocação, a inclinação, ou a disposição, ou o amadurecimento para constituir família. Aí já seria uma questão de muita coisa que a gente teria envolvido nesse tema. Mas essa mudança de visão, né, de priorizar aquilo que eu realmente dou conta, estou disposto a arcar, é que leva, né, ou diria de uma certa forma, a um individualismo maior. Porque ser pai, ser mãe, é a disposição de ceder a sua vida em função de uma vida com quem você vai caminhar por muito tempo. E significa muito abrir mão. Então, assim, a gente não pode se dizer que é regra geral que todo mundo que não tem filho hoje é por esse mesmo motivo, mas há questões de pessoas imaturas que, seja, não cumpriram a sua prontidão como filho para mudar do ciclo de filho para pai, alguns casos dessa maneira,
Outros é porque pensaram, não, eu quero primeiro ter uma carreira bem estruturada, eu quero primeiro fazer algumas conquistas, e aí acontece o caso dos pais que estão tendo filhos já por volta dos 30 e poucos anos, alguns quase 40. Então, variam, mas, no geral, essa mudança do papel, da olhar para si e dizer, bom, eu quero, ou a sociedade me pressiona e eu vou embarcar porque esse é o caminho natural. As pessoas estão assim bem direcionadas para fazerem aquilo que elas realmente querem fazer, que seria um individualismo, não considerar essa questão. Lucy, nós estamos vivendo um momento de muitas perdas, né? A principal perda é a perda de um ente querido por conta da Covid, ou então a perda do emprego, a perda de uma posição social, a perda da qualidade de vida que às vezes a pessoa tinha e por uma questão econômica, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, a pessoa se vê obrigada a estar numa outra realidade. Como é que a gente pode enfrentar esse período tão complicado e tão difícil de perdas para tantas pessoas? O luto, ele gera dor, porque é uma perda. E nenhum de nós, quer dizer, se prepara ou tem um preparo para lidar com as perdas. A gente sabe que as perdas são inevitáveis, elas fazem parte do processo da vida, mas elas nos afetam. E elas geram uma demanda, um processo de luto. E até a forma como a gente vive o luto tem a ver com o que a gente aprendeu na nossa família de origem. Então, por exemplo, como é que aconteceu a sua primeira experiência de luto? Como a sua família reage diante de luto? Há famílias em que as pessoas se unem, choram juntos, vivenciam aquele momento juntos. Há famílias onde não se fala do luto, onde as perdas vão ocorrendo, seja em que área for, e as pessoas se calam, e a dor é vivida em separado. Não há troca, não há suporte, não há divisão daquela dor, né? De não processam em conjunto aquela dor. Então, o que acontece? Dependendo dessa forma que a pessoa tem ali no seu meio, como ela lida com os lutos pessoais, porque a gente tem perdas. Por exemplo, para você conquistar a adolescência, você abre mão das facilidades e dos cuidados da infância. Para você enfrentar a vivência, né, da vida adulta, você vai ter que abrir mão de outros ganhos que você tinha nas fases anteriores. Ou seja, o próprio processo da vida implica perdas. A aposentadoria é um ganho, você concluiu uma jornada de trabalho, mas você se dá conta de que você perdeu a convivência entre os amigos, a movimentação, associa-se a um processo já de envelhecimento. Então, a vida o tempo inteiro são perdas e ganhos. E essa forma como a gente escolhe lidar é a mesma forma que ocorreu agora usada na pandemia. O que eu proponho? Que a gente vivencie, porque, assim, previsivelmente se tem um luto num período de 6 a 2 anos. Então, imagine, a situação que gerou o luto da pandemia, com todas essas perdas que você elencou aí tão bem, elas estão se prolongando já com 1 ano e pouco, e a situação, ou seja, a gente ainda está passando por mortes e perdas que são diárias, coisas que você tem continuamente perdido e não conseguiu ainda recuperar. Então, o processo de luto ainda está em andamento, porque a gente ainda está enfrentando essas mortes. E a ideia de uma resiliência, do aprender a lidar com as perdas, do se acomodar a essa situação, é que vai nos permitir, né, uma nova forma. Entender que o luto é inevitável, mas que a resiliência e se conectar com o que está vivo em você, buscar ver como você superou os seus lutos anteriores, né? Buscar trocar com as pessoas que estão vivendo a mesma dor, porque quanto mais a gente fala das nossas dificuldades, mais a gente consegue ressignificar, entender, processar e olhar. Quem chegou até aqui hoje em dia vivo, que sobreviveu à pandemia, com perda de entes queridos, de profissão, de tudo, vive e está são porque encontrou caminhos para viver a sua dor, funcionais ou disfuncionais, porque cada um se adapta com os recursos que tem. Mas a gente pode procurar, sim, se fortalecer na amizade, na fala, em grupos de suporte, usando recursos criativos, buscando ferramentas para melhorar o seu autossuporte. E uma delas é a gente falar. Né? Um fortalecimento que é muito importante também é a religião, né? É a comunicação com Deus,
exerce um papel muito importante também na vida das pessoas, né? Sim, aí a gente pega como um ponto principal que é a base da fé, né? Diz que a fé é a esperança das coisas que não existem, daquelas que se esperam. Então, assim, se você consegue manter a sua fé integrada, você vai olhar para a sua própria história e ver. Eu já vivi muitas pandemias pessoais, então, pela fé, eu posso crer que eu vou vencer mais esta também, com perdas, com situações que eu vou ter que me recompor, buscando recursos possíveis, mas crendo que existe, né, um controle soberano de Deus, que as situações que nos sobrevêm, elas podem se transformar em experiências, né, de maior intimidade com Deus, de maior autoconhecimento, e a gente sair, ao invés de derrotado, fortalecido, porque a possibilidade diante de um desafio extremo é afundar, é sucumbir, é desistir, ou tomar a decisão de perseverar, de se aprofundar, de crescer mais espiritualmente, de se vitalizar mesmo, né, da própria relação com Deus. E dividindo também a fé, compartilhando fé, procurando aquele que está mais vulnerável que você, desculpe, fugiu a expressão, mas procurando aquele que está mais vulnerável e que você ainda pode dividir, porque quando você divide um pouco que você tem a experiência de se fortalecer também no compartilhar. E muitas vezes, até mesmo no meio evangélico, as pessoas acham que se alguém é crente, se alguém tem fé, ela não pode de forma alguma experimentar uma depressão, experimentar uma crise de angústia, uma crise de ansiedade. E nós vivemos um momento onde a pandemia aumentou tremendamente o grau de ansiedade das pessoas por tudo aquilo que a gente já expôs aqui. E aí o que acontece? Quanto mais vulnerável você é emocionalmente, quanto mais você tem processos ansiosos, mais dificuldade você vai ter para atravessar esse processo que a pandemia trouxe. É uma situação estressante, né? Ela traz componentes que realmente detonam a pessoa emocionalmente. E uma das Luci, coisas que eu mais... Oi. vou pedir só que a gente está finalizando, para você poder finalizar a ideia e depois deixar seus contatos já. Tá bom. Olha, se eu pudesse dizer alguma coisa para as pessoas, que assim, busquem se conectar. Uma das coisas que mais prejudicaram, eu acredito, as pessoas nesse tempo foi a falta do abraço, foi a perda do rosto com essas máscaras, foi a descaracterização. Então, dentro dos limites possíveis de cuidado que cada um escolheu viver, cada um dá conta, procure manter as suas redes, tire um tempo, abrace, se conecte com pessoas, porque isso é saúde. A perda do abraço, a perda do contato visual, de ter uma expressão, de ter momentos de alegria, isso faz muita falta. E, assim, a saúde mental desestruturada, sem cuidado, te torna mais vulnerável até mesmo em termos de imunidade. Então, assim, nós somos seres globais e nós temos que considerar o todo. Espírito, alma e corpo precisam encontrar equilíbrio. Como a gente cuida do coração, se você está deprimido, procure um psiquiatra, procure uma terapia, integre todos os profissionais que você tiver ao seu alcance. Na falta desses, grupos de ajuda, a própria igreja, os grupos de reunião, procure trocar e pedir socorro, não se isole, não se isole. Né? Se tem algo que possa nos ajudar nesse momento, é reconexão consigo mesmo, com o próximo e com Deus acima de tudo. Esse é o meu desejo, que vocês encontrem, né, e consigam ultrapassar o que nos espera daqui para frente, que ninguém tem previsão de quando termina. Luci, quer deixar os seus contatos para quem ouviu a entrevista poder bater um papo com você também? Olha, a minha rede social, o Instagram, que eu tenho mais usado, ela não é especificamente profissional, mas se quiser deixar um recadinho, estou organizando uma rede específica, mas podem falar comigo por lá também, tem e-mail também, luciquemidio@gmail.com. E muito obrigado por essa oportunidade e desejo a todos, né, realmente de coração, que a gente consiga sair melhor dessa fase tão sombria da nossa história e que faz parte do caminhar da humanidade. Faz parte do caminhar e que nós cristãos entendemos isso claramente. Eu que agradeço, o bate-papo foi muito legal. Infelizmente, a gente tem um horário curto, mas o Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.